Boa tarde a todos. Vamos fazer a nossa última sabatina. Boa tarde, governador. Muito obrigada por participar dessa discussão. Eu vou apresentar o painel que vai participar dessa conversa. Aqui à minha esquerda já é uma figurinha carimbada, já participou de tantas, mas Hussein Kalut, que é pesquisador aqui da Universidade de Harvard. Francisco Gaetani, doutor em Administração Pública pela London School of Economics and Political Science, ex-vice-ministro do Planejamento. À minha direita, a Luana Genot, jornalista, fundadora e diretora executiva do Instituto Identidade do Brasil e a gestora de projetos sobre raça, etnia e equidade de gênero. E nossa co-presidente da Brasil Conference, Estela França. Bom, governador, eu primeiro queria lhe pedir que o senhor seja bem breve e objetivo nas suas respostas, porque a gente tem muitos temas para abordar e quanto mais a gente puder ouvir as suas opiniões e os seus projetos, melhor para todo mundo. Então, eu vou começar essa conversa com uma pergunta bem direta e espero a sua resposta também bem objetiva. Após uma década de programas sociais de sucesso, o Brasil saiu do mapa da fome em 2014 e agora voltou para o mapa da fome. Então, nós temos mais de metade da população brasileira passando por insegurança alimentar, 55%, para ser preciso, e 19 milhões de brasileiros enfrentando a fome extrema. Então, eu queria que o senhor nos dissesse, de forma objetiva, como pré-candidato à presidência, qual a sua proposta para enfrentar a segurança alimentar e a fome no Brasil. Márcia, muito obrigado. Obrigado a todos. Vou direto, conforme você me pediu, mas quero apenas fazer o agradecimento a todos pelo convite e a todos que estão participando desse debate. Os dados que eu tenho são ainda mais graves e mais agudos do que esses que você apresenta. O Brasil hoje tem 30 milhões de pessoas em situação de pobreza, sendo que 15 milhões em situação de extrema pobreza. Aqui em São Paulo não foi diferente. Nós aqui também fizemos, ao longo desses 3 anos e 3 meses, um trabalho bastante dedicado de inclusão social através da geração de empregos. O fundamental nisso é, primeiro, a ação social de proteção, e eu me refiro na sequência como? Depois, na geração de empregos. Na proteção social, distribuímos no ano passado, apenas no ano passado, 4 milhões e 600 mil cestas do alimento solidário. Uma cesta com 25 quilos de alimento, maior, portanto, mais densa do que uma cesta normal de produtos da chamada cesta básica. E oferecemos também o Vale Gás. Hoje, quase 700 mil famílias em São Paulo recebem o Vale Gás, isso já tem 1 ano. A cada 2 meses, o direito a um botijão de gás de 15 quilos, além do alimento solidário, incluindo a proteína animal. Além disso, também, dentro do programa de inclusão, no Bolsa do Povo, nós oferecemos R$ 535 na contrapartida de trabalho de famílias extremamente vulneráveis, para garantir a eles a condição mínima de sobrevida diante de uma tragédia que se acentuou. Primeiro, pela inoperância do governo, tanto na área social quanto na área econômica, e com o agravamento da crise sanitária com a pandemia. Programas como esse podem ser ampliados a nível nacional, e eu diria até mais. O programa Dignidade da Mulher, que foi implantado em São Paulo, pioneiramente, foi o primeiro estado e o primeiro local do Brasil que implantou a destinação de absorventes para meninas de famílias vulneráveis, na faixa etária a partir de 13 anos, para que pudessem ir à escola, mesmo durante os seus períodos de ciclos menstruais. E ampliamos este programa também para mulheres até 44 anos de famílias extremamente vulneráveis. Portanto, a proteção social essencial, necessária e importante, nós aqui fizemos. E a outra é a geração de empregos. São Paulo gerou 30% de todos os novos empregos gerados no Brasil em 2019, 2020 e 2021. Apenas de 2021 até março deste ano, 1.200.000 novos empregos foram gerados. E por quê? Programas de atração de investimentos internacionais, mais de 240 bilhões de reais de novos investimentos captados e já internalizados aqui em São Paulo, e o fruto da reforma tributária, reforma administrativa, reforma fiscal, que nos permitiu investir 54 bilhões de reais no Estado em obras de infraestrutura, gerando com isso 8.000 obras, e essas 8.000 obras geraram 200.000 empregos diretos. Márcia. Obrigada.
Estela, vou começar com você. Muito obrigada. E muito obrigada, governador, pela presença na sabatina de hoje. Governador, eu tenho interesse parecido com a pergunta da professora Márcia na economia do nosso país. Eu estudo economia em Harvard e eu me interesso muito pelas ferramentas que podem diminuir as desigualdades em países de desenvolvimento como o Brasil. Na sua opinião, quais são os incentivos políticos e econômicos necessários, especialmente no cenário de inflação grave que vemos no mundo hoje, para que o país volte a crescer e possa distribuir riquezas em um dos países mais desiguais do mundo? Estela, obrigado pela oportunidade. E, infelizmente, o Brasil ficou mais desigual. O que já era ruim, piorou. Nesses 3 anos, todos os índices sociais do Brasil pioraram. E pioraram não foi apenas pela pandemia, foi pela inoperância, ineficácia e incapacidade do governo de realizar políticas públicas na área social, na área da educação, na área ambiental, na área econômica, um conjunto de fracassos cuja conta está sendo paga pela população brasileira e principalmente pela população mais humilde, pela população mais vulnerável. Teria sido ainda mais grave se nós não tivéssemos viabilizado a vacina, insistido e brigado para termos a vacina, como foi feito através do Instituto Butantan aqui em São Paulo. A situação teria sido ainda mais grave. Nós conseguimos antecipar em 4 meses o período inicial de vacinação, mas tivemos que recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Aliás, quero deixar um crédito aqui ao ministro Lewandowski, que assistiu agora há pouco nessa mesma Brasil Conference, porque graças a ele nós conseguimos a solidariedade jurídica, institucional e constitucional do Supremo para que pudéssemos ter a vacina. Porque se fôssemos depender do negacionismo de Bolsonaro, a vacina sequer teria chegado com tanto atraso que mais de 200 mil brasileiros teriam acumulado nessa conta trágica que hoje já supera a casa de 660 mil brasileiros mortos. Portanto, é uma tragédia atrás de outra tragédia. A tragédia humanitária e sanitária da pandemia, a tragédia da economia, o desastre econômico completo de um país que tem uma inflação hoje já de 11%, sendo que a inflação da cesta básica chega a ultrapassar 70%. O desemprego aumentou, a redução de renda se espalhou e a miséria se multiplicou. Ou seja, um desastre. O Brasil é o retrato do desastre, talvez o pior desastre mundial do ponto de vista de gestão pública, de políticas públicas, e onde essa conta, lamentavelmente, vem sendo paga pelos mais humildes e os mais vulneráveis. Programas sociais devem ser implementados com rapidez, com eficiência e com determinação, envolvendo a saúde, educação e os programas de proteção social, de amparo social. Eu quero, Estela, fazer aqui um depoimento. Eu, quando comecei a minha vida pública, eu tenho apenas 6 anos de vida pública, comecei como prefeito eleito da cidade de São Paulo, depois como governador eleito do estado de São Paulo. Antes de vir à vida pública, eu era um liberal. Hoje, eu me confesso um liberal social, porque eu vi a dimensão real da pobreza, no nosso estado, e não é diferente no país. Aliás, ela é pior no restante do país. Portanto, não há como você ter uma política liberal econômica sem ter a política social, que representa o investimento do Estado, a obrigação do Estado de estar ao lado dos mais pobres e reduzir as diferenças sociais. E como o Estado pode fazer isso, sendo um liberal na economia? Fazendo reformas, as reformas que, lamentavelmente, o governo federal não fez, a reforma administrativa e a reforma fiscal. Sem considerar que a reforma da Previdência foi incompleta, inclusive, porque não envolveu estados e municípios. O governo se acovardou e não teve a grandeza de colocar estados e municípios dentro da reforma previdenciária que poderia ter feito. São Paulo fez a reforma da Previdência, outros estados brasileiros também fizeram. E aqui fizemos adicionalmente a reforma administrativa e a reforma fiscal. Com isso, reduzindo o tamanho do Estado, aumentamos a potência do Estado para apoiar programas sociais, na alimentação, na habitação social, no atendimento à saúde, no atendimento aos mais idosos, às pessoas com deficiência, nos programas de igualdade, nos programas de inclusão, onde aqui eu menciono em especial os indígenas e os quilombolas, que sempre foram abandonados e raramente foram colocados dentro de patamares de prioridade. Aqui nós fizemos isso, além de negros e os mais pobres, que ao longo desses 3 anos e 3 meses de gestão foram colocados dentro de um amplo programa de inclusão. E aí finalizo, Estela, dizendo que quem comandou esse programa foram 2 mulheres. Uma delas está aí, provavelmente no auditório nesse momento,
Patrícia Ellen, como secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. A outra não está presencialmente, mas certamente nos acompanha virtualmente, Célia Parnes. Então, meu agradecimento a Célia Parnes, meu agradecimento a você, Patrícia Ellen, que com a sensibilidade de vocês, conhecimento, capacitação e também a sensibilidade feminina, nos ajudaram a fazer o maior programa social do país no momento mais crítico e mais triste da vida brasileira. Obrigado. Vou passar para o Francisco Gaetani. Governador, tive a oportunidade de ver a participação do senhor na Conferência do Clima em Glasgow, quando o senhor anunciou a alocação de 100 milhões de reais para pesquisa na Amazônia. E foi muito surpreendente essa iniciativa. Queria ouvir a visão do senhor em relação à Amazônia e, particularmente, à transição energética que se coloca como desafio para a reestruturação produtiva e o desenvolvimento do país. O senhor ouviu a pergunta, governador? Não, eu pensei que ele ia complementar, por isso que eu não, a pergunta já fez a pergunta. Silenciosamente acompanhando. Francisco, primeiro, muito obrigado. Obrigado pela pergunta. Foi um privilégio poder compartilhar com você a COP26 em Glasgow, na Escócia, onde, ao contrário do Brasil, país que foi condenado pela cúpula do clima, pelos equívocos, pelos erros, pelo distanciamento das políticas ambientais e pelas agressões ambientais que fez, São Paulo foi homenageado. Eu me senti muito feliz representando um time que atua na área ambiental, aliás, um time que não é apenas um time de governo, mas um time onde a sociedade civil nos ajudou e participou. Eu queria destacar aqui o trabalho da SOS Mata Atlântica e de todos aqueles que, pela SOS, nos orientaram e nos ajudaram a seguir pelo caminho correto. Fizemos o Fundo Amazônico com 100 milhões de reais. Patrícia Ellen, que está aí na plateia, nos ajudou na formação desse fundo através da FAPESP, a Fundação de Apoio e Amparo à Ciência. Esse Fundo Amazônico está financiando pesquisas e programas de proteção ambiental na região amazônica, proteção não apenas ao meio ambiente, mas também à população ribeirinha e à população indígena. Aliás, fizemos aquilo que o governo federal já devia ter feito, com muito mais recursos e há muito mais tempo. Você viu também que na conferência que fizemos na COP em Glasgow, nós falamos do maior programa ambiental que está em curso no país nesse momento, que é a despoluição e a recuperação do Rio Pinheiros, aqui em São Paulo. 4 bilhões de reais de investimentos, quase 1 bilhão de reais aplicado para o programa de despoluição de um rio que há 60 anos, há 6 décadas, se tornou uma péssima referência para São Paulo e para o Brasil. Neste mês de março, atingimos 86% da meta de despoluição do Rio Pinheiros, seguindo os critérios da ONU, através do seu Conselho Nacional de Águas, e os programas ambientais representaram 556 mil ligações, Francisco, de casas que não tinham água e esgoto, não tinham água tratada e não tinham acesso ao esgoto, e que jogavam isso em córregos que despejavam no Rio Pinheiros. Um trabalho amplo, difícil, de alto custo, mas necessário. Não era apenas a maquiagem da superfície, mas sim a profundidade de permitir que 556 famílias da região pobre, da região da zona sul da capital de São Paulo, pudessem ter acesso à água tratada e a esgoto. Primeiro, a vitória da saúde, a vitória sanitária, depois a vitória ambiental. E o Rio Pinheiros agora já está ressurgindo para São Paulo, não é mais um rio inodoro, um rio sujo, um rio onde as pessoas tinham vergonha sequer de passar ao seu lado. Hoje temos 2 ciclovias, 2 lindos parques que funcionam e operam ao lado do rio, onde pessoas passeiam, onde pessoas andam de bicicleta, onde as pessoas passam a ter orgulho de um rio que era sujo e agora está caminhando para ser 100% classificado como um rio despoluído e limpo. E também, Francisco, e aí concluindo, apresentamos em Glasgow o programa Refloresta São Paulo, 1,5 milhão de hectares de reflorestamento com árvores nativas da Mata Atlântica, do bioma da Mata Atlântica e também do bioma do Cerrado, porque temos os 2 biomas aqui em São Paulo, um investimento de 1 bilhão de reais. E este programa está permitindo a ampliação do crescimento da cobertura vegetal em São Paulo. Nesses 3 anos, nos últimos 3 anos, São Paulo conseguiu crescer em 3% a sua cobertura vegetal. Foi o único estado que conseguiu este resultado. Eu não quero com isso fazer nenhuma má referência a qualquer outro estado brasileiro, mas isso foi fruto de um enorme esforço, investimento
realizado pelo governo com apoio de instituições do terceiro setor, notadamente instituições ambientais que nos ajudaram, nos orientaram e permitiram que pudéssemos seguir o caminho correto. E concluo, Francisco, falando sobre o PSA, Pagamento sobre Serviço Ambiental. Aquilo que já estamos fazendo aqui em São Paulo, depois de termos criado aqui o ICMS ambiental, e aquilo que, no futuro, entendo que deveremos fazer na região amazônica. O PSA, o Pagamento por Serviços Ambientais, para que indígenas, ribeirinhos e aqueles que vivem à beira dos rios na região amazônica possam proteger a mata e, tendo a mata protegida, terem o seu sustento e terem a compreensão de que passarão, a partir daí, a serem guardiões das florestas. Governador, eu vou fazer uma pergunta seguindo. A Luana foi gentil e me concedeu, já vou passar para ela, mas eu só queria fazer um follow-up dessa pergunta do Francisco, que é o seguinte: eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais qual é o seu plano para que a gente realmente tenha um desenvolvimento sustentável na Amazônia, para que a gente reverta essa tendência que a gente tem tido, batendo recorde de desmatamento, inclusive em meses de chuva, de janeiro e fevereiro. Isso é totalmente sem precedente. E eu queria que o senhor falasse no contexto da Amazônia. Eu acho importante o senhor ressaltar tudo que o senhor fez como prefeito, governador em São Paulo, mas a Amazônia não é São Paulo. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do seu plano de governo para preservação da Amazônia e acabar com essa coisa que a gente está vendo, desmatamento, garimpo ilegal e um total de respeito aos direitos humanos dos indígenas. Primeiro, concordo plenamente com você. A Amazônia é Brasil e a Amazônia tem um contexto mundial, ou seja, ela tem uma importância tão significativa que ela tem um valor ambiental que extrapola as fronteiras brasileiras. Isso não foi potencializado, aliás, este governo agrediu a Amazônia, os indígenas, os territórios indígenas, permitiu a invasão de mineradores, classificou de mineração artesanal, o que é um crime ambiental, sem contar outras posturas absolutamente condenáveis que cortaram e impediram que financiamento de organizações não governamentais financiadas por governos da Suécia, da Alemanha, da Dinamarca, da Noruega e de outros países fossem sustados por falta de confiabilidade no governo brasileiro. É o pior momento da história ambiental do país. Mais uma vergonha assinada por este governo e uma vergonha mundial. Nós vimos lá, Francisco está aí como testemunha, na COP26 em Glasgow, a condenação generalizada do Brasil pela sucessão de equívocos ao longo desses 3 anos do atual governo. O que eu entendo é que o valor da região amazônica na sua preservação tem um valor internacional, ou seja, fundos podem ser destinados à região amazônica sem nenhuma contrapartida, exceto a contrapartida de fazer o que é nosso dever, proteger o bioma amazônico, proteger a população indígena, proteger a população ribeirinha, criar o pagamento por serviços ambientais e permitir que nações que usufruam, que já usufruem e que poderão usufruir ainda mais daquilo que representa o bioma amazônico para o meio ambiente, sobretudo nos créditos de carbono, como um financiamento a fundo perdido, mas a fundo daquilo que representa uma potencialidade extraordinária da região amazônica para contribuir para os processos de pesquisa e de proteção ambiental. Sempre lembrando que ali vivem os amazônicos, eles precisam ter a sua renda, eles precisam estar protegidos, exatamente para não serem subvertidos por aqueles que violam a lei, violam o meio ambiente em troca do pagamento a estas pessoas. Eu entendo que a sua pergunta e a ênfase com que você a fez tem o meu endosso, tem a minha solidariedade. Luana. Governador, estamos aqui nos Estados Unidos, é um país de 40 milhões de pessoas negras. No Brasil, a gente tem 110 milhões de pessoas negras, quase 3 vezes mais. A gente sabe que aqui a morte de George Floyd foi um impacto, foi um marco na reverberação e na urgência da pauta antirracista. Joe Biden, inclusive, na sua campanha, já tinha colocado no seu plano de governo um pacote de medidas para enfrentar o racismo estrutural no país, coisa essa que a gente não vê nos planos de governo dos candidatos, enfim, de maneira geral. No Brasil, os nossos dados de homicídio também têm cor e raça. A gente mata um jovem negro a cada 23 minutos, segundo dados da Anistia Internacional. Ou seja, a gente mata um George Floyd a cada 23 minutos. É muito mais alarmante, inclusive.
mais de 2.000 indígenas foram assassinados entre 2009 e 2019, sem contar o genocídio de quilombolas. E a violência doméstica, que se intensificou na pandemia, atinge especialmente as mulheres negras e periféricas. No campo da educação, especialmente crianças negras e indígenas que estão na rede pública não têm acesso integral à educação e dificilmente vão chegar aqui em Harvard, por falta de investimentos massivos e priorização da pauta de educação, especialmente na primeira infância. Ainda na educação, 2022 é o ano da revisão das cotas raciais. A gente sabe que, apesar do aumento de pessoas negras no ensino superior, eu sou um exemplo delas, um exemplo isolado aqui, a gente entende que é uma questão importante, que o poder público precisa, né, apoiar a permanência das cotas e também, obviamente, outros tipos de políticas que visem a permanência e a empregabilidade dos cotistas. No campo da questão do emprego e renda, o desemprego também tem cor e raça no Brasil, né? Então, a gente sabe que o desemprego tem mais de 15 milhões de pessoas desempregadas, 64% dos desempregados são negros. Nos altos escalões das empresas privadas, segundo dados de 2016 do Instituto Ethos, a gente só tem apenas 5% de negros em cargos de liderança, né? Então, nós, como organizações de movimentos, enfim, a gente vem pressionando para que o Estado aplique leis para incentivar empresas a contratarem negros e indígenas, especialmente em cargos de liderança e entre os seus fornecedores. Com as portas fechadas no mercado de trabalho, 51% das mulheres negras empreendem por necessidade e temos baixo acesso a capital e enfrentamos condições precárias para erguer os negócios. No campo da política, também a participação política negra é baixa em termos de participação partidária, cargos eletivos e comissionados. No seu partido, no PSDB, a gente teve numa executiva nacional com 46 membros, apenas 5 se autodeclarando negros, segundo a matéria da Folha em novembro de 2021. Ou seja, o retrato ainda é muito branco e masculino. Eu queria saber como a questão antirracista entra no seu plano de governo, nos campos que eu mencionei: educação, combate à violência, geração de emprego e renda, cargos de liderança, cotas raciais e participação política negra e indígena nos partidos, cargos comissionados e eletivos. Obrigada. Luana, primeiro, obrigado pela pergunta e obrigado pela sólida introdução que você fez. Eu até acrescentaria mais também os LGBTs, que fazem parte do nosso programa de apoio à diversidade. O programa está sendo elaborado, sim. Nós temos o coordenador do nosso programa de governo, o deputado Rodrigo Maia, com a capilaridade necessária junto a setores importantes da sociedade civil, não apenas de São Paulo, mas do Brasil. Aqui nós praticamos programas, muitos dos quais você mencionou e aqui foram praticados. Vamos começar aqui sobre o tema da violência. São Paulo foi o primeiro estado do país a introduzir câmaras corporais para a sua polícia militar. Não foi fácil fazer isso, Luana, mas nós conseguimos realizar. Hoje, todos os batalhões de polícia do estado de São Paulo têm câmaras corporais, o programa chama-se Olho Vivo, são as body cams. E você talvez saiba o que aconteceu 2 meses depois da introdução dessas câmaras corporais na Polícia Militar do estado de São Paulo. São 88 mil policiais militares que atuam no sistema de segurança em São Paulo. A letalidade caiu a 0, ou seja, o uso da força desnecessária, principalmente nas ruas e principalmente a população mais pobre, a população mais vulnerável, onde se incluem destacadamente os negros, foi a 0. Com isso, nós demonstramos que a maioria expressiva daqueles que compõem as forças policiais de São Paulo agiam de forma correta e de forma a obedecer o protocolo adequado e respeitoso no cumprimento das suas missões. Apenas 0,7 desses policiais agiam de maneira equivocada e faziam esses equívocos, levando a violência aos mais pobres, aos mais humildes, aos mais vulneráveis, incluindo mulheres, LGBTs, negros, quilombolas e indígenas. Em relação às mulheres, São Paulo multiplicou o número das suas delegacias da mulher. 44% de todas as delegacias da mulher hoje existentes no Brasil, Luana, estão em São Paulo. Nós ampliamos e multiplicamos, quase que dobramos o número de delegacias da mulher, que já foi um feito passado. Isso foi criado por Mário Covas como governador do estado de São Paulo, por André Franco Montoro como governador do estado de São Paulo, e elevamos
praticamente ao dobro o número de delegacias da mulher. Fizemos a DDM online, a Delegacia da Mulher Online, para que as mulheres pudessem, de forma discreta, mesmo sem ter que sair das suas casas, acionarem a polícia 24 horas por dia, sendo atendidos por mulheres. Luana, é o único programa que funciona dessa maneira, 24 horas por dia, 365 dias por ano em todo o Brasil. E criamos também o SOS Mulher, o aplicativo que foi desenvolvido aqui em São Paulo pela Polícia Militar, pela Polícia Civil e pelo Centro de Tecnologia do Estado de São Paulo e que recebeu um prêmio, inclusive, em agosto de 2019, no Japão, num seminário, num congresso internacional sobre a violência contra as mulheres. Também, graças mais uma vez a Patrícia Ellen, que está aí assistindo a conferência com vocês, lançamos um programa de empreendedorismo. Empreendedorismo para mulheres negras, para a comunidade negra, comunidade quilombola, comunidade indígena, assim como também a comunidade das pessoas portadoras de deficiência, para garantir acessibilidade a programas de inclusão na atividade empreendedora e a financiamento também para atividades empreendedoras. Esse programa foi amparado pelo Banco do Povo, com financiamento de até R$30 mil, com a liberação do financiamento em 24 horas, para o atendimento daqueles que desejavam ser empreendedores e, dessa forma, passaram a ter um tratamento inclusivo na política econômica do Estado de São Paulo. Mas muito ainda deve ser feito, ainda temos que ampliar, avançar. Como você mesmo observou, não é um pequeno problema, é um grande problema que, lamentavelmente, se acentuou nos últimos 3 anos. E no âmbito da educação, vale aqui uma menção, São Paulo ampliou as escolas de tempo integral de 364 escolas para 2.050 escolas em 3 anos. Tínhamos 100 mil alunos em escolas de tempo integral. Luana, hoje nós temos 1.122.000 alunos em escolas de tempo integral, 10 vezes mais. E sabe para quem são dirigidas prioritariamente essas escolas? Para a população mais vulnerável, mais periférica das cidades, não só aqui da região metropolitana de São Paulo, mas de todo o estado de São Paulo. Rocieli Soares, como secretário da Educação, foi brilhante na conduta desse processo e foi brilhante também ao superar as negativas. Quando nós lançamos esse programa das escolas de tempo integral, o que mais ouvíamos aqui era: não dá para fazer, não pode fazer, não tem dinheiro para fazer. E nós entendíamos que era possível fazer, que era viável encontrar recursos para fazer e que era necessário fazer. E fizemos. Crianças vulneráveis têm 3 refeições por dia em escolas de tempo integral. E as escolas de tempo integral, Luana, na periferia, são frequentadas majoritariamente por crianças negras e de famílias pobres e vulneráveis. E se alimentam com segurança alimentar na escola. Não estão nas ruas em metade do seu tempo, sendo aliciadas por traficantes ou meninas sendo aliciadas para o tráfico do sexo. Estão estudando, estão aprendendo, estão se alimentando num ambiente seguro e climatizado. Reformamos essas escolas, essas 2.050 escolas, assim como as 950 cuja reforma se encerra, se conclui neste ano de 2022, para terminarmos o ano com 3.000 escolas de tempo integral e com 1,5 milhão de alunos em escolas de tempo integral. É o que eu desejo para o Brasil. Eu fiz o que estava ao alcance dentro do Estado de São Paulo, como governador de Estado e com uma boa equipe, um bom time. Eu espero poder contribuir, seja pelo exemplo, seja pela atitude, para fazer isso pelo Brasil. Você. Boa tarde, governador Dória. Boa tarde. A minha pergunta para o senhor é muito objetiva e será muito simples. O presidente Bolsonaro procurou instrumentalizar e utilizar a corporação militar no seu governo. Desde a redemocratização do Brasil, todos os presidentes procuraram estabelecer uma linha muito clara de separação entre o poder civil e o poder militar e a competência do poder civil e também do poder militar. E hoje, esses papéis me parece que se encontram um pouco confusos pela própria conduta do nosso chefe de Estado. Na sua visão e no seu governo, caso o senhor seja eleito, que papel as Forças Armadas terão e como o senhor pretende estabelecer a linha entre a competência do Poder Civil e da instituição militar? Recolocá-los de volta em seu papel constitucional, o que irá requerer de um futuro presidente? Hussein, primeiro, muito obrigado pela sua pergunta e obrigado também por você estar participando desse seminário. Você perguntou e respondeu ao mesmo tempo.
é exatamente o que faremos, é resgatar o papel constitucional das Forças Armadas. As Forças Armadas, nesse atual governo, como você bem colocou, ultrapassaram os limites daquilo que é a fronteira constitucional das Forças Armadas. Talvez não possamos falar das Forças Armadas como instituição, mas da intenção de um ex-capitão do Exército, que aliás foi expulso do Exército por mau comportamento, em querer ocupar posições de governo e dar um protagonismo que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica nunca desejaram ter, sempre procuraram cumprir o seu papel constitucional. Eu sou testemunha disso no governo Fernando Henrique Cardoso durante 8 anos, para citar um governo que eu conheci, porque foi um governo do PSDB, onde o papel foi bem cumprido da institucionalidade, da constitucionalidade do papel das Forças Armadas. Lamentavelmente, nesse governo, que, aliás, Hussein, não há nenhuma área do atual governo, eu não quero aqui ser um antagonista do atual governo, mas os erros, os equívocos, as postulações foram tão equivocadas que não há nenhuma área que possa merecer sequer um elogio no atual governo. E este equívoco tentou-se, inclusive, levar-se ao controle das polícias militares dos estados. Você é testemunha disso como estudioso e um bom analista. No ano passado, no início do ano passado, o governo federal tentou encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta para federalizar as polícias militares, ou seja, ter o controle sobre as polícias militares, algo absolutamente inconcebível, inconstitucional e que quebraria o Pacto Federativo. Felizmente, o Congresso teve discernimento, bom senso, de recusar essa proposta e não levá-la adiante. Então, a ameaça existiu e foi uma ameaça concreta. Eu tenho certeza que, sendo presidente da República, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica voltarão a cumprir o seu papel, o papel constitucional. E, Hussein, falo isso também com paz no coração. Eu sou filho de um deputado federal cassado pelo golpe militar de 1964. Meu pai foi cassado na primeira lista, ato institucional número 1. Foi o 17º nome desse ato institucional número 1. Cumpriu 10 anos de exílio na França, fruto da ditadura militar. Mas meu pai nunca nos ensinou a odiar os militares, e sim a amar o Brasil. Portanto, eu tenho razões de sobra, de vida, de existência, para saber respeitar o papel das Forças Armadas. E este papel será recomposto e recolocado tão logo possamos, tendo a eleição, ter um governo democrático, um governo que respeite a Constituição e respeite as funções e a federalidade dos estados e, repito, o amparo constitucional, aquilo que deve ser feito. Bom, nós temos cerca de 15 minutos, então eu vou pedir para vocês vamos fazer mais uma rodada, pergunta extremamente objetiva e governador, resposta extremamente objetiva. Governador, eu gostaria de falar um pouco sobre o sistema tributário brasileiro. Ele é um dos mais complexos do mundo, o que é causa de êxito de empresas multinacionais e confusão em todos os níveis da sociedade. E nenhuma reforma é passada ou foi passada nos últimos anos para corrigir essa confusão. Eu gostaria de saber o que o senhor, se eleito presidente, faria para passar uma reforma dessas. Já estamos fazendo como um programa econômico com a liderança de 3 brilhantes mulheres, Ana Carla Abrão, Zeina Latif, Vanessa Raal, e a coordenação de Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central. Este grupo está elaborando toda a nossa proposta econômica. Primeiro, não vamos ter posto Ipiranga, até porque o posto Ipiranga faliu, e faliu rápido, e não foi uma alternativa adequada ao Brasil. Vide a inflação, vide a falta de credibilidade, vide a rejeição internacional que o Brasil recebe de grandes instituições financeiras e também daquelas de crédito e de investidores internacionais por falta de credibilidade, falta de orientação e falta de gestão econômica. E a integração deste grupo, coordenado por essas 3 mulheres, com o grupo que está elaborando o programa de governo sob o comando direto de Rodrigo Maia, que não só conhece aquilo que está elaborando, como exercitou isso à frente da Câmara Federal nos 2 períodos em que foi presidente da Câmara Federal.
Vamos sim avançar na reforma tributária, vamos sim avançar na reforma administrativa, coisa que esse governo não teve coragem de fazer, escolheu o caminho mais fácil, que foi entregar o país ao Centrão. Aquilo que se criticava nas eleições de 2018 foi exatamente a atitude covarde e fraca de um governo sem líder e que permitiu que a ruptura do teto de gastos fosse admitida como algo possível, quando isso deveria ser condenado. Esse trabalho, sob a coordenação do Meirelles, Vanessa, Ana Carla e Zeina, será apresentado muito em breve com a consistência e o detalhamento necessário para que todos possam conhecer como faremos a política econômica, mas com uma certeza absoluta, sem posto Ipiranga. Chico. Governador, o desemprego é hoje uma das maiores preocupações nacionais. E o mundo do trabalho mudou. Mudou por conta da tecnologia, mudou por conta do Covid. Quais são as políticas que o senhor pretende implementar, se eleito presidente da República, em relação à recuperação do trabalho, da ocupação dos trabalhadores do Brasil? Chico, Francisco, perdão. Absolutamente necessário, geração de empregos. Eu volto a lembrar que aqui em São Paulo, repito, São Paulo é parte do Brasil. Fizemos um governo onde geramos 30% de todos os novos empregos gerados com carteira assinada. Os dados não são do governo de São Paulo, são do Ministério do Trabalho, do CAGED. Primeiro, fazendo uma política desestatizante. O Estado deve estar presente onde ele é necessário, Francisco. Onde ele é necessário, na saúde, na habitação, na segurança pública, na educação, nos programas de proteção social, nos programas de proteção ambiental. É onde a essencialidade do Estado deve estar presente. E eu incluo aí também a cultura, o turismo e o esporte. Nos demais setores, aonde o segmento privado puder atuar, deve ser motivado e deve ser colocado para que ele possa também gerar empregos e, com isso, ampliar a participação daqueles que hoje estão desempregados ou que estão sem renda determinada, para que, tendo um emprego, tenham dignidade e qualidade de vida. E a proteção social, repito, que continuará sendo necessária. Programas sociais, hoje eu tenho essa convicção do chamado liberalismo social, que isso será necessário ao longo dos próximos anos para dar proteção a essas famílias mais vulneráveis em todo o Brasil, Francisco. Luana. Governador, eu queria insistir um pouco mais na questão da participação política negra e indígena, né? Como eu comentei anteriormente, numa executiva nacional do PSDB, com 46 membros, apenas 5 se autodeclararam negros. E eu queria entender como o senhor pretende envolver mais a população negra e indígena na construção do seu plano de governo. Obrigada. Luana, vou responder, mas eu tenho que lhe dizer que eu não sou responsável pela executiva nacional do PSDB, eu sequer faço parte dela. Portanto, a sua menção não é incorreta, mas, por favor, não debite a mim nenhuma responsabilidade sobre essa executiva. Em São Paulo, no nosso governo, nós tivemos a participação em reuniões de secretariado de indígenas. Os indígenas nunca pisaram no Palácio dos Bandeirantes nos últimos 40 anos e participaram ativamente de reuniões de secretariado, apresentando as suas propostas, fazendo as suas reivindicações, e vários desses programas foram iniciados nesse governo. Eu tenho certeza que serão seguidos por Rodrigo Garcia, que agora é o governador do estado de São Paulo. Mesmo em relação à população quilombola, que também participou, as comunidades quilombolas, notadamente aquelas que ficam na região sul, no Vale do Ribeira, em São Paulo, participaram igualmente dessas reuniões com o governador do estado, o vice-governador e secretários de estado. E mulheres, LGBTs, negros e pessoas com deficiência fazem parte dessa estrutura de secretariado e nos ajudaram a fazer formulações para a inclusão e o empreendedorismo. A inclusão na educação, na saúde, nos programas sociais, nos direitos, na igualdade e até mesmo no acesso à cultura. Os programas que foram desenvolvidos em todas essas áreas tiveram participação direta destes que você acaba de mencionar. E este é um compromisso que eu reafirmo aqui, que será praticado se eu tiver a oportunidade, o privilégio de comandar o Brasil. Isso será absolutamente mandatório. O Brasil é um país plural. O Brasil é um país onde a população negra representa, inclusive, a sua maioria. Não há nenhuma razão, nenhuma sequer, que ampare a exclusão
e o privilégio dos negros e a exclusão também de LGBTs, indígenas, quilombolas e também as pessoas com deficiência dentro daquilo que representa a pluralidade de um país que precisa ter esse direito exercido e protegido. Sim. Governador, eu queria fazer uma mudança de tom e entrar um pouco na política em si mesma. O PSDB talvez foi o único partido que efetuou uma prévia entre todos os candidatos ou pré-candidatos à presidência da República. O senhor foi o único que venceu as prévias, porque, na verdade, nenhum dos outros partidos efetuou prévia, e isso gerou uma fratura aparente na leitura de vários analistas políticos no âmbito do PSDB. Parte do partido apoia a candidatura do senhor e outra parte do partido se demonstra reticente quanto ao apoio do senhor. Na ciência política, toda a literatura é muito clara quanto a isso. Candidato que sai dividido, sem o apoio do seu partido, num país como o nosso, raramente terá uma capacidade de impulsionar a sua candidatura para torná-la competitiva. Como o senhor responde a essa análise, a essa avaliação feita por um conjunto de analistas dos mais variados meios brasileiros? Hussein, com fatos e o meu próprio exemplo. Em 2016, eu disputei prévias para a Prefeitura de São Paulo. Não era uma parte, a maioria expressiva do meu partido, o PSDB, partido do qual eu sou filiado desde 2001, estamos falando em 2016, não me queria como candidato à Prefeitura da cidade de São Paulo. Você conhece bem essa história, apenas para não me alongar aqui. Não era uma parte, era a maioria expressiva do partido. O partido teve que fazer prévias, porque isso não estava previsto. Eu disputei as prévias com 4 outros bons candidatos do PSDB. A minha probabilidade de vencer as prévias era praticamente nenhuma. Vencemos as prévias e depois vencemos as eleições. Aliás, em primeiro turno, pela primeira vez na história política de São Paulo. Não bastou este exemplo, Hussein. Em 2018, mais uma vez, prévias no PSDB para o governo do Estado. Fui convocado por vários deputados federais e estaduais, mas que não representavam a maioria do PSDB naquele ano de 2018. O então governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, por quem tenho respeito, se posicionou contra mim, apoiando a candidatura de Márcio França, do Partido Socialista Brasileiro. Ao seu lado, prefeitos, deputados federais, dirigentes do partido, inclusive muitos que estão na executiva do PSDB nacional nesse momento, mais uma vez se posicionaram contra mim. Disputei as prévias democraticamente, também com 3 candidatos, eu era o 4º candidato, com pouca probabilidade de vencer. Vencemos as prévias e vencemos as eleições em 2018 para o governo do estado de São Paulo. Então, Hussein, eu estou me tornando um especialista em romper com essas tradições e com essas análises políticas diante de um partido que tem o seu valor. O PSDB, por ser um partido democrático e um partido que não tem dono, ele tem esse exercício dos que concordam e os que não concordam. Eu até prefiro conviver num partido assim do que num partido que tem dono. E administrar isso, primeiro, com uma relação serena e equilibrada, sem fazer confrontos, mas compreendendo o pensamento daqueles que, talvez por uma afeição ao passado e pensamentos talvez um pouco mais antigos, prefiram sempre aquelas teses mais antigas e mais, eu diria, não contemporâneas. Mas eu não deixo de respeitá-los, nem deixo de dialogar com eles. Mas sempre que as prévias se fazem, você colocou muito bem, o PSDB foi o único partido que fez prévias no Brasil, 44 mil eleitores votaram nas prévias do PSDB. E nós tivemos oportunidade, ao disputá-la, com 2 outros bons candidatos, com Eduardo Leite, que esteve com vocês na Brasil Conference, também com Arthur Virgílio, que foi senador e prefeito da cidade de Manaus, e temos a oportunidade de vencer as prévias sem declarar que as prévias estavam sendo de um vencedor e de 2 vencidos, mas a vitória da democracia, Hussein, a vitória do PSDB foi a demonstração democrática. E o mesmo caminho que vamos seguir agora, na busca do consenso com o MDB. Eu assisti, inclusive, a boa exposição feita pela senadora Simone Tebet nesta tarde, na Brasil Conference, e também com a participação do União Brasil, partido que deverá
ter o seu candidato, que ainda não foi anunciado, este mesmo bom exercício democrático do diálogo, do entendimento, da humildade, pensando no Brasil. Não é sequer o pensamento no candidato e no partido, é no país e nos brasileiros. Hussein. Bom, então, para a gente ser uma exceção à regra e terminar no tempo, eu queria agradecer imensamente a sua participação, a sua disposição em responder as perguntas. Eu queria agradecer o painel, Stella, Luana, Francisco e Hussein, pelas perguntas, e essa foi a última sabatina, né? Eu acho que esse diálogo na Brasil Conference foi extremamente importante. Nós precisamos desse diálogo, eu acho que ninguém discute que 2022 é o ano mais importante para a democracia brasileira. Então, esses diálogos são importantes, eu espero que num tempo muito curto, a gente saiba exatamente quem são os candidatos e que a gente tenha planos de governo concretos, extremamente objetivos. Planos de governo que sejam pautados na redução das inequidades, que se respeitem a ciência, a verdade e a vida, para mudar um pouco o que a gente tem visto. Quem participou da sessão de defesa da democracia ouviu o ministro Barroso falar sobre uma agenda com valores mínimos, que deveria ser exatamente aquilo que nos une. E essa agenda, se eu não anotei errado, tinha 3 pontos: integridade, enfrentamento das desigualdades e desenvolvimento sustentável. Então, eu queria encerrar essa rodada de sabatinas e essa sessão com uma frase de Milton Santos, um dos maiores geógrafos que o Brasil já teve. E para vocês, jovens que estão aqui, se nunca leram, leiam Milton Santos. E a frase é o seguinte: a força da alienação vem da fragilidade dos indivíduos que apenas conseguem identificar o que os separa e não o que os une. Então, que a população brasileira descubra aquilo que os une, que é buscar um Brasil que cresça, um Brasil justo e um Brasil melhor. Obrigada, gente.